Oi, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria muito de me posicionar sobre essa onda de críticas à crucificação de uma transexual na parada gay de São Paulo desse ano de 2015. E eu gostaria muito de direcionar esse vídeo, que é o primeiro vídeo que eu faço em toda a minha vida, de manifestação de opinião, a todos os meus amigos. Eu tenho muitos amigos evangélicos. Eu fui evangélico durante muitos anos e participei de algumas poucas igrejas, todas elas batistas, e depois disso me descobri gay e acabei me desvinculando de todas as igrejas e por outros motivos também, não só pela minha descoberta de sexualidade, mas também acabei mudando meu pensamento sobre algumas questões da metafísica, sempre falo assim, né? Mas eu gostaria muito de falar em relação a vocês chamarem a crucificação da Viviane, né, uma transexual, de desrespeito aos símbolos religiosos, né, principalmente ao símbolo religioso da cruz e da pessoa de Jesus Cristo, né. Bom, eu tava lá, foi a segunda vez que eu fui numa parada gay. A primeira foi há alguns anos atrás, antes de eu me mudar para Rondônia, e sinceramente, eu não senti desrespeito. O carro de som que carregou a Viviane, ele falava pelo contrário, né? Eles falavam coisas interessantes. Outros carros de sons que passaram antes falavam coisas do tipo Jesus cura a homofobia, e eu achei até uma citação interessante. Mas o que carregava a Viviane eu não ouvi, no momento que eles passaram por mim, eu não ouvi nenhuma palavra de desrespeito. Mas em segundo lugar, assim, o que eu queria dizer é que no momento que eu vi aquela crucificação, eu achei. Eu interpretei, naquele primeiro momento, eu interpretei como uma metáfora. Eu falei, nossa, que interessante. Crucificaram uma travesti. No primeiro momento eu achei que fosse uma mulher, depois eu falei, não, não deve ser uma mulher aqui, né? Deve ser uma travesti e tal, e agora eu sei que é uma transexual. Mas, onde eu tava? No primeiro momento, quando eu vi aquela imagem, eu falei, poxa, que metáfora legal, né? Você compara, você compara o que uma sociedade faz, o que um grupo de pessoas faz com uma pessoa que foi Jesus Cristo, né? Na ideia dos cristãos, né? Em toda a teologia cristã, tudo que está no Novo Testamento vai dizer isso, né? Que a sociedade romana e alguns judeus participaram aí juntos, né? Da crucificação de Jesus Cristo. E, e como uma grande injustiça, como um grupo de pessoas infringindo dor injustamente a uma pessoa que tinha aí suas diferenças com a época, né? Dizia coisas diferentes do que se pensava na época. E aí eu falei, poxa, que legal. É, na nossa época, quem diz coisas diferentes e é crucificado por isso, entre aspas, porque não se mata as pessoas hoje em dia colocando numa cruz, né? Se mata as pessoas hoje em dia fazendo linchamento até a pessoa morrer, né? E fizeram esse símbolo com uma travesti, que é o que acontece todos os dias, né? A gente mora num país que é um dos mais homofóbicos do mundo, onde mais se mata, um dos países onde mais se mata gays, travestis, lésbicas, etc., no mundo inteiro, né? E faz muito sentido que aqui no Brasil se fale, é, se compare uma travesti com Jesus Cristo, né? Porque elas dizem, falam, vivem, pregam coisas diferentes do que a maioria das pessoas dizem que é certo, que é errado, etc. Né? E elas colocam uma outra realidade, elas vivem uma outra realidade. E por isso, por viverem de maneira diferente, elas são, né, brutalmente assassinadas todos os dias. E eu achei a metáfora interessante. E não achei desrespeito. Mas aí eu queria, em seguida, depois de falar isso, eu queria falar uma outra coisa, assim, sobre
o que você tá chamando de desrespeito, né? Porque daí eu vi um comentário de uma amiga muito querida, muito amiga da minha irmã, né, uma pessoa especial para minha família, falando assim, e depois eles querem pedir respeito pra gente. Imagine que o seu pastor pegou uma foto da Lady Gaga e zoou no culto. Lady Gaga, para os gays, está como Jesus para os cristãos. Tô brincando. Mas assim, poderia ser qualquer ícone da cultura gay, da cultura trans, etc. E aí ele pega, coloca lá na igreja e, enfim, faz uma imagem feia que à primeira vista parece nojenta, desprezível, etc. E explica a metáfora e tal, e para vocês fazem sentido, né? Eu acho que eu não diria que isso é desrespeito, né? Usar os nossos símbolos. É claro que o efeito é muito menor, tô brincando, mas eu acho que isso não é desrespeito, né? E, mas em geral, o que os pastores de vocês fazem é incitar uma intolerância contra as pessoas que são homossexuais e aí de todo o espectro, né? Incitar uma intolerância que tem levado no Brasil à morte de pessoas. E é esse o respeito que a gente quer. Que não se incite essa intolerância que leve as pessoas à morte. A gente não quer que o pastor suba no púlpito e fale assim, tá errado mesmo, tem que apanhar mesmo, onde já se viu, quem sabe na palavra vira homem, é contra a palavra de Deus ser assim, por isso a gente tem que impedir que as pessoas sejam assim, né? Quando você diz que é para impedir as pessoas de fazerem algo, e a gente vive num país que foi colônia há muito pouco tempo, e os nossos escravos todos eram impedidos de fazer coisas importantes para eles na base da chibata, né? No nosso cenário, né, no nosso contexto, falar que você tem que ensinar uma pessoa a não fazer alguma coisa leva praticamente diretamente à orientação da violência, sabe? Tipo, agrida, porque agredindo a pessoa aprende. No nosso país existe essa cultura do aprender pela dor, né? Faz muito pouco tempo que a gente controlava as pessoas só pela dor, né? Só pela dor física, pela restrição física, pela punição, pela agressão, né? Então, quando um pastor sobe no púlpito e fala assim, não pode ser gay, tem que mudar isso. Muitas pessoas dali que estão ouvindo vão interpretar essa fala como, olha, você pode agredir, porque agredindo você ensina a pessoa a ser heterossexual, entende? Então, quando a gente fala que a gente quer que os pastores não falem de gays nas igrejas, a gente está atento a isso, sabe? Ao risco que eu ou qualquer outro gay desse país corremos de ser espancado, humilhado assim, vou falar num grau de violência, né? O risco de ser, primeiro, agredido verbalmente, né, xingado, depois humilhado, depois agredido fisicamente, depois morto, sabe? A gente corre esses riscos por ser gay. Quando um pastor vai num púlpito e fala não pode ser gay, entende? Que seja uma mãe que ama o seu filho e que tá achando que ele vai pro inferno e que na cabeça dela bater é menos pior do que o inferno, sabe? É um gay que vai apanhar só porque ele existe, entendeu? Então, assim, a gente pode discordar totalmente da origem da homossexualidade, que é um tema controverso em muitas áreas, né? Então, você tem uma porrada de variáveis genéticas influenciando, você tem uma porrada de variáveis ambientais influenciando. Cada gay você não sabe se são as genéticas, se são as ambientais que estão influenciando aquele gay específico,
Mas aquela mãe, ela entende simplesmente que ela quer ajudar o filho dela a não ir pro inferno, sabe? E ela vai agredir o cara, sabe? E a troco de que não vai, não é assim que se, né? Não muda por isso. Então, quer dizer, quando a gente pede para vocês não falarem da gente nos seus púlpitos, a gente está interessado em parar de apanhar e parar de morrer. Na realidade brasileira, isso não acontece com os cristãos. No nosso país, as pessoas não morrem, não são assassinadas, não são humilhadas, não são, não apanham na rua por serem cristãos. Isso não acontece. Se acontece, não é na mesma proporção, tá bom? Então eu queria deixar essa ideia, esse recado. Espero ter sido gentil e claro. Espero ajudar vocês a entenderem o nosso posicionamento sobre a Viviane. Um abraço, boa noite.